Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus permaneça sempre conosco. Estamos excepcionalmente essa quarta-feira nesse formato online, exclusivamente online. Os irmãos têm acompanhado e souberam também, né, dos motivos do último domingo de termos cancelado, né, as programações da igreja devido ao crescente número de casos que aconteceram na nossa igreja. Temos acompanhado isso nos grupos, a evolução de cada um deles. Graças a Deus, muitos irmãos estão passando por pegaram uma Covid, mas essa versão um pouco mais leve, sem grandes complicações. E temos acompanhado esses irmãos, orado por eles, nos colocado à disposição também. E isso é igreja, isso é muito precioso poder acompanhar. Eu mesmo estive com Covid nessa semana que passou, com alguns sintomas leves, graças a Deus já estou melhor hoje. Aqui em casa também está tudo bem. Os pastores também, todos eles pegaram Covid, mas o pastor Clodoaldo inclusive já se recuperou, está indo para o Palavra da Vida essa semana, né? O restante da semana estará servindo lá aqueles irmãos. O pastor Rubens carece ainda de nossas orações, né? Ele está com sintomas um pouquinho mais fortes, mas Deus também tem cuidado dele, tem evoluído o quadro, ele está em casa, assim como o pastor Elias também, que foi positivado para o Covid, e além de outros irmãos. Então, devemos continuar orando por esses irmãos, continuar acompanhando a evolução de tudo isso nos grupos da igreja. Essa quarta-feira não teremos o culto presencial. E é importante os irmãos estarem realmente atentos, acompanhando os grupos para que saiba a definição, né, nesse próximo domingo, se iremos ou não ter o nosso culto presencial. Eu acredito que sim, tudo tem evoluído, né? Os casos têm parado de acontecer e os irmãos têm saído pouco a pouco do período aí de isolamento. Devemos continuar orando, irmãos, orando por essa onda que tenha acometido não só a nossa igreja, mas a nossa cidade e o país e o mundo também. E confiar em que Deus está no controle de tudo isso. E em breve, se Ele assim permitir, isso ficará no passado e teremos condições de continuar normalmente nossas vidas. Bem, a minha proposta para hoje, meus irmãos, é falar sobre o nosso coração, né? Como podemos lidar com o nosso próprio coração e as lutas que constantemente nos cercam no âmbito do nosso próprio coração. Essa é uma luta interna, é uma luta que muitas vezes somente nós e Deus e nosso Espírito, ele está, né, sozinho diante de situações, diante de momentos difíceis da vida, onde precisamos aprender a lidar com o nosso próprio coração, precisamos aprender a identificar o que abate a nossa alma. E o versículo que eu quero trazer para os irmãos nessa quarta-feira é justamente isso, né? O que abate a nossa alma e o que alegra a nossa alma, o que restabelece a nossa alma. Então, o texto ele se encontra em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. E eu estarei lendo para os irmãos Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Novamente, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos orar. Ó Deus, que mais uma vez, ó Deus, o Teu Espírito e a Tua Palavra possa confortar, nos encorajar, nos exortar e que possamos aprender mais de Ti, ó Deus. Cuida dos meus irmãos, ó Pai e irmãs,
Cuida desta igreja, Pai, da Igreja Batista do Parque Industrial, nos ajuda a passar pelas provações, ó Deus, e acima de tudo, Pai, nos ajuda a entender e a cuidar de nosso próprio coração, Pai. Nos ajuda a lembrar da Tua palavra, ó Deus, lembrar das Tuas promessas, ó Deus, e confiar acima de tudo que o Senhor é um Deus que não muda, é um Deus que está presente, é um Deus que está conosco, em meio às lutas, ó Pai. E isso, ó Deus, nos dá esperança, ó Pai, esperança de estar diante de um Deus que cumpre suas palavras, cumpre suas promessas. Então nos ajuda nessa quarta-feira, mais uma vez, eu te peço, cuida dos nossos irmãos, ó Pai, que estão, ó Deus, acometidos de Covid, cuida de cada um deles, de suas famílias e de suas recuperações, ó Pai. É o que eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu tive lá, enquanto estava em Manaus, eu tive o privilégio de servir a igreja nas devocionais diárias no livro de Provérbios. E é algo que realmente me abençoou bastante a vida da minha família, e tem abençoado, inclusive, porque nós adquirimos o hábito de usar versículo a versículo de Provérbios para fazer o nosso culto doméstico, sempre que possível. E isso realmente é um desafio, né, no sentido de poder extrair todos os princípios e a sabedoria que consta no livro de Provérbios. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai lidando com o livro de Provérbios, isso vai fluindo de forma natural. E a gente vai percebendo o caráter de Deus ao longo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é muito... Eu entendo que às vezes ele é um pouco menosprezado, em certo sentido, entendo a minha palavra, mas por esse caráter mais prático, mais simples, mais direto, ele acaba sendo um livro que a gente não se detém muito tempo nele. Mas é muito precioso, irmãos, muito precioso poder observar versículo a versículo os princípios, a sabedoria que está nesse livro e também enxergar o caráter de Deus, né? Como o caráter dele é refletido ao longo desses versos, e isso é muito precioso. É um exercício muito sadio poder enxergar isso e poder saltar, evidenciar o caráter de Deus ao longo do livro de Provérbios. Então, é uma ferramenta tremendamente poderosa, né, que podemos usar no dia a dia, no ensino da nossa família, no ensino da igreja. E Provérbios, ele conta, né, a gente consegue enxergar justamente isso, né, o caráter de Deus, como ele é expresso na sabedoria do próprio Deus, como ele reflete o que ele quer que nós façamos, né, como podemos agradar a Deus, como desagradamos a Deus, como identificamos o justo, né, e o caráter do justo, e como, para imitá-lo, né, no caso. Então, como nós identificamos o justo, no sentido de imitá-lo, e como nós identificamos também o ímpio, no sentido de evitá-lo, de não nos aproximarmos dele, não estarmos com ele, não criarmos vínculos, relacionamentos. Então, Provérbios é um livro precioso, que deve realmente fazer parte da nossa vida cristã, né? Sempre que possível. E eu recomendo a todos que façam esse exercício, né, de versículo a versículo, usá-lo no culto doméstico, no ensino com seus filhos, porque Provérbios traz esse caráter pessoal, né, de um ensino pessoal, como se um pai estivesse, de fato, ensinando o seu filho ali nas questões da vida. Então, Provérbios, ele tem um tema central, né, que a gente observa isso já no capítulo 1. Nós observamos, né, o temor a Deus como um princípio orientador
da vida do homem. Aquele que teme a Deus, ele se torna sábio. Aquele que considera, e temer a Deus tem a ver com considerar Deus em tudo. Então, aquele que considera Deus em tudo vive bem. E, de fato, o movimento, a criação, né, do livro de Provérbios, ele veio nesse movimento, na arte de viver bem, nesse movimento de sabedoria do Antigo Oriente. E Israel se destacou isso de forma grande nesse aspecto, principalmente com Salomão. E foi um centro de sabedoria daquela época. Salomão não só trouxe paz, né, ao seu próprio reino, era um momento de paz onde a produção literária foi muito grande na época de Salomão, na época de paz, não havia guerras, e Israel realmente foi um povo conhecido, notório, e a sabedoria de Salomão foi notória naqueles dias. Não somente em textos, mas também na engenharia, em uma série de questões que Salomão, Deus deu essa sabedoria para Salomão poder trazer prosperidade para o povo de Israel. Então, esse movimento, a arte de viver bem, era um movimento conhecido ali no Antigo Oriente, e nós vemos como isso se destacou, como Deus usa então a vida de Salomão, uma época de sua vida que ele provavelmente estava se relacionando com o Senhor, temente a Deus. Nós sabemos a história de Salomão, como ele se perdeu ao longo de sua vida, no final de sua vida, muito por conta da idolatria que ele cedeu às suas muitas mulheres, e isso foi realmente algo triste de poder observar na vida de Salomão, alguém que recebeu muita sabedoria do Senhor, mas também era fraco, era homem, pecador, e caiu de forma tão triste. Mas a Bíblia ela não esconde isso, ela relata isso, e nós cremos que a palavra é do Senhor. Ela foi escrita, inspirada a homens, mas ela é do Senhor, e por isso nós entendemos que homens falhos e pecadores foram usados por Deus para hoje termos acesso à sabedoria que vem do alto. Muito bem, esse é o contexto geral. A linha mestra, então, do livro de Provérbios é: tema a Deus, e assim você viverá bem, você terá uma vida sábia. E isso em diversos aspectos da vida, diversos aspectos. O relacionamento com o próprio Deus, o relacionamento com o ensino, com a disciplina, né, com o trabalho em si. Fala muito sobre a questão do trabalho, fala muito em relação à justiça entre homens, entre o relacionamento dos homens, ali, nos negócios. Nós temos o controle, né, provérbios que nos falam a controlar a nossa língua, controlar a nossa ira. Então, diversos provérbios para fugir da mulher adúltera, e diversos outros provérbios que nos ajudam a viver de modo a agradar ao Senhor. E esse provérbio, meus irmãos, ele fala de um tema muito presente hoje na humanidade. Um tema que eu gosto muito, né, de falar. Já tive a oportunidade de falar com os irmãos especificamente sobre ansiedade. E aqui nós vemos o impacto da ansiedade no coração do homem. Aqui o texto ele é claro no sentido de colocar que a ansiedade no coração do homem o abate. Ou seja, a ansiedade é a causa da tristeza, muitas vezes, em nosso coração. Por isso que eu comentei no início dessa mensagem que as lutas são travadas no coração. Nossas principais lutas são travadas no coração, onde estamos somente nós e Deus, e precisamos, de fato, conhecer o nosso coração, conhecer as nossas limitações, conhecer o que nos abate e lutar contra isso. Muito bem, a ansiedade é algo que
como eu disse, está presente hoje na humanidade, não é algo que está restrito ao crente. Ao contrário, nós vemos isso na humanidade como um todo. O homem sofre por conta da ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que a tentativa de controlar algo que não podemos controlar. Nós buscamos controlar isso, buscamos ter o controle de uma determinada situação, mas isso não está em nosso controle. E essa busca, essa insistência em controlar essa situação que não é possível ser controlada, que não está diante do nosso domínio, da nossa força, isso nos traz esse sentimento de impotência, e isso vai levando cada vez mais a ficarmos ansiosos, uma preocupação excessiva com algo. Quando olhamos para a vida do crente, nós vemos como isso é prejudicial, porque isso está diretamente relacionado à nossa confiança em Deus. Diretamente relacionado ao quanto nós depositamos e colocamos diante do Senhor as nossas dificuldades e confiamos que Ele pode resolver. Então a ansiedade está diretamente ligada a esse aspecto da nossa vida, da confiança e dependência de Deus. E é um tema muito tratado ao longo da Palavra de Deus. Nós temos um texto muito conhecido que fala sobre isso, o texto de Mateus capítulo 6. Eu não vou ler por conta do tempo, mas os irmãos podem ler em casa. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, onde Jesus fala que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, pelo que havemos de comer, de beber, ou pelo nosso corpo, quanto o que havemos de vestir. Jesus aqui ele faz realmente um contraponto entre as coisas, né? E aqui nesse aspecto, né, Cristo ele ressalta que devemos sim observar o cuidado de Deus para combater a ansiedade. Uma das formas, inclusive, que nós vemos ao longo da palavra de combater a ansiedade é a gratidão. E a gratidão, ela só é possível ser feita a partir do momento que nós observamos o cuidado de Deus, observamos o que Ele tem feito para cada um de nós. E é o que Jesus coloca aqui para os seus discípulos, né? Observem como Deus cuida das coisas mais simples da vida e tenham a certeza que Ele não deixará vocês amparados em nenhuma dessas situações que abatem a alma de vocês, que trazem desconfiança, trazem tristeza, preocupações. Então entendam que Deus cuida. Se Deus cuida da ave do campo, se Deus cuida do lírio do campo, Deus cuidará de cada um de vocês. É a mensagem que Cristo coloca aqui. Mas ele vai um pouco mais profundo nisso, nesse tema da ansiedade. A ansiedade, ela não produz efeito, né? É o que diz ali o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade, meus irmãos, ela não produz, ela não tem um efeito produtivo. Ela não chega a algum lugar. Ela não produz nada. Ou seja, ela é inútil. A ansiedade por si só, meus irmãos, ela não vai trazer solução de nada. Ela vai causar outros problemas. Então Jesus vai abordando esse tema, vai colocando de forma clara que a ansiedade precisa ser identificada e combatida, né? Então ele inclusive associa isso, que esse temor pelas coisas, essa busca pelas coisas é algo que reflete o caráter do mundo. O mundo busca por isso. O mundo tem o seu amor, o seu desejo em buscar essas coisas, buscar a segurança. O crente ele precisa ter a sua segurança em Deus. Ele precisa depender de Deus. E isso preserva dessa situação da ansiedade, né? Isso preserva o seu próprio coração.
de estar abatido, de estar preocupado, porque é isso que nós vemos em Provérbios. A ansiedade no nosso coração, ela nos abate, ela nos entristece. O sentido aqui é de nos encurvar, é de nos deixar para baixo. A ansiedade, ela não cumpre, então, objetivos bons na nossa vida. Ao contrário, ela nos deixa tristes e nos afasta de Deus. Nos tira o foco, inclusive, do que é realmente necessário para o crente. É o que Cristo também fala aqui. Nós devemos, antes disso, buscar em primeiro lugar, isso já no versículo 33, buscar o seu reino e a sua justiça. Então a ansiedade nos impede, meus irmãos, de termos o foco em Cristo, no reino, de sermos úteis no reino do Senhor. E ser útil, estar ocupado com as coisas do alto, com as coisas do reino, também é uma forma de evitarmos a ansiedade. Muitas vezes a ociosidade nos traz ansiedade. Isso é uma coisa muito interessante. Quando estamos muito tranquilos, temos a tendência de estar ansiosos. Então Cristo coloca de forma direta: preocupe-se com o reino, trabalhe, esteja envolvido com as coisas do alto. Isso também é uma forma de cuidar do seu próprio coração, de evitar que a ansiedade venha e o abata. Então Cristo fala sobre esse tema, mas temos também um outro texto muito importante, que é o texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, Paulo também fala sobre que não devemos andar ansiosos, a partir ali do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, de igual modo, é bem direto, assim como Cristo, no sentido de alertar os crentes que eles precisam combater e evitar a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui Paulo ele vai, se aprofunda nessa questão e ele lança também à luz algumas questões muito importantes, como devemos lidar com a ansiedade, como devemos lidar com essas questões que envolvem o nosso coração, envolvem o nosso pensamento, que por vezes nos pegamos a pensar em situações futuras, situações que ainda não aconteceram, problemas que nós não temos condições de resolver, e isso nos abater, isso consumir o nosso tempo, consumir a nossa alma. E ele aqui dá a direção, no sentido de que precisamos depender de Deus em oração. Uma forma de realmente combatermos a ansiedade, combatemos essa tristeza que nos abate por conta da ansiedade, é, de fato, termos um relacionamento de oração com o nosso Deus. E a oração, ela é, por si só, um ato de dependência. Quando oramos a Deus, colocamos diante dele a nossa limitação, a nossa impossibilidade diante de diversas situações. E isso, meus irmãos, tem um efeito muito precioso em nossas vidas. O efeito de justamente dependermos de que não temos condições de resolver nossos problemas sem a ação do nosso Deus. A oração tem esse caráter. A oração tem esse intuito de nos levar a depender daquele que provê a solução, daquele que de fato tem a solução em suas mãos. Então Paulo aqui coloca: antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E um outro ponto que nós vemos aqui é justamente isso. A oração, ela também nos traz essa memória, tem esse exercício de agradecer, de ser grato.
Aqui não é por acaso que Paulo coloca que devemos nos chegar a Deus com ações de graças. Devemos de fato, irmãos, assim como Cristo nos coloca que devemos observar o cuidado de Deus na natureza, no simples pássaro, uma simples planta do campo, onde nós vemos o cuidado de Deus, nós devemos também observar isso. Toda a nossa vida, ela é cercada pelo cuidado de Deus. Tudo que fazemos, o nosso levantar, a nossa alimentação, o nosso fôlego de vida, tudo é observável, meus irmãos. Tudo podemos enxergar o cuidado de Deus. Paulo aqui, ele está novamente nos direcionando, observe e seja grato. Seja grato pelo que Deus tem proporcionado a cada um de vocês. Reconheça esse cuidado. Isso é uma forma de combater a ansiedade. E aqui Paulo nos dá essa esperança, né? No final ele conclui que o crente ele é alvo da paz de Deus. Por isso que nós não devemos estar ansiosos e viver de modo ansioso, porque somos alvos da paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Isso é uma promessa mesmo. Isso é algo que deve nos trazer esperança em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a um coração abatido. Devemos lembrar que temos a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento. Ela não é compreensível ao homem, mas ela é dada aos filhos de Deus. Uma paz que excede as tribulações, as lutas. Uma paz que, de fato, transforma o nosso coração e nos leva cativos a Deus. Que bênção, irmãos, é poder ter essa certeza que Deus guarda os nossos corações, guarda as nossas mentes. Precisamos, então, dia a dia, reconhecer o cuidado do Senhor, reconhecer o quanto Ele está diante de nós, ao nosso lado, diante das situações, muitas vezes conduzindo situações difíceis em nossas vidas, nos levando a amadurecer, a pensar como Cristo, a moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Deus mesmo usa essas situações, mas nós devemos ter certeza que Ele está conosco. Ele está diante de nós, vai à nossa frente, está ao nosso lado em toda e qualquer situação. E isso, meus irmãos, é esperança para cada um de nós. Esperança num mundo sem esperança, um mundo que busca de todas as maneiras se livrar da ansiedade, né? E o crente tem a possibilidade de se ver livre desse mal confiando em Deus. Confiando em Deus. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre confiança, né? E tive a oportunidade de falar com os irmãos sobre isso. E como a confiança não é algo subjetivo, a confiança é uma decisão que o crente toma. Realmente confiar em Deus, no que Ele é, em seu caráter e no que Ele promete, através da Tua palavra. Então, meus irmãos, confiar em Deus é algo muito importante para combatermos a ansiedade, combatermos aquilo que entristece o nosso coração, né? que é o que estamos vendo ali no livro de Provérbios. Bem, então, pensando sobre o texto, lançando luz, falamos um pouco sobre o tema da ansiedade e como ela de fato abate o coração do homem, e é o que Provérbios ali fala, que a ansiedade no coração abate o homem, né? Mas Provérbios tem esse caráter didático, comparativo, né? Onde ele contrasta ideias diferentes. Isso, a todo momento a gente vê isso. A todo momento a gente é exposto a essa ideia de comparação. Justo com o ímpio, o certo com o errado. Isso é uma forma, né, de aprendermos de fato, entendermos a mente de Deus,
né? E isso servir de ensino, um ensino prático para cada um de nós. Então nós temos a segunda parte desse versículo. A boa palavra, mas a boa palavra o alegra. Então a ansiedade abate o homem, mas a boa palavra o alegra. Muito bem, meus irmãos. Isso é uma realidade, né? E aqui a gente pode pensar em diversos pontos, né? Diversas questões aqui, mas a principal delas é que a palavra de Deus, as promessas que constam nesse livro, as quais acabamos de ver, Jesus tratando a ansiedade, Paulo também tratando a ansiedade e nos ajudando a direcionar nossos esforços, são promessas preciosas que nos animam, promessas que de fato devolvem a alegria ao nosso coração. E aqui esse Provérbios ele pode ser expandido não somente ao nosso cuidado, né, ao nosso coração, a como sabermos lidar com o nosso coração, identificar que o nosso coração está abatido por um excesso de preocupação, que é a ansiedade, e isso nos trazer para a palavra do Senhor, para os princípios, para as promessas, e isso nos alegrar, também expande esse conceito no sentido de igreja, ou seja, temos a oportunidade de notar, identificar irmãos que estão passando por dificuldades e nós sermos um instrumento da boa palavra, aquela que edifica, aquela que traz graça àqueles que ouvem, né? Então, isso é muito importante, irmãos, porque pode ser que você, alguns de nós, não tenhamos essa dificuldade, não tenhamos, de fato, lutas em relação à ansiedade, em relação ao coração. Mas Deus nos coloca diante da igreja, onde diversos irmãos podem passar por esse problema. E é nesse ponto que nós podemos ser úteis no reino, ajudando aqueles a enxergar o cuidado de Deus, trazer a memória daqueles que estão abatidos, como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus cuida, é um Deus que está presente, para que isso possa alegrar a alma desses nossos irmãos. Então, tanto no aspecto pessoal, ou seja, de podermos identificar o que aflige o nosso coração e o que traz a alegria novamente, também temos a oportunidade de sermos um instrumento do Senhor, levando uma palavra boa, uma palavra sábia, e é o que o livro de Provérbios nos ensina a ser sábios, nos ensina a ter uma palavra temperada, uma palavra que nunca vai ser dita fora do tempo e sempre vai ter o objetivo de produzir vida. E isso traz a alegria de volta. Isso restaura o coração. Veja o que nós temos aqui no capítulo 15, versículo 13. Fala sobre o coração, né? Como o coração, ele, de fato, ele exerce influência sobre nossas vidas, né? O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então nós temos a oportunidade de notar esses irmãos que estão com o espírito abatido. Essa é a bênção da igreja, de viver em igreja, é poder observar irmãos que precisam de uma boa palavra, que precisam ser encorajados através da palavra do Senhor. Nós recentemente tivemos a oportunidade de ouvir, né, eu posso pregando em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 15, e lá vemos a importância da palavra no cuidado da igreja, no cuidado uns dos outros, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a ideia lá é de habitar em abundância. Então tudo que nós cremos deve estar no nosso coração. E isso é usado, vai ser usado por cuidado do corpo, por cuidado uns dos outros, né? Nos instruindo, nos aconselhando, louvando a Deus. Então, meus irmãos, a palavra, ela nos traz esperança. A palavra do Senhor nos fortalece na luta, no âmbito do nosso coração. Ela nos dá força.
para enxergarmos as nossas debilidades, enxergarmos as nossas fraquezas, aquilo que nos abate e restaurar a alegria, restaurar a verdadeira alegria. Nos remete à paz que excede todo o entendimento, que Paulo comenta em Filipenses, né? Temos a plena certeza que Deus nos traz algo que nada nesse mundo pode tirar. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento, que guarda o nosso próprio coração e guarda as nossas mentes em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos. Algumas reflexões finais. Eu queria destacar duas aplicações rápidas nesse texto. Espero que isso possa, de fato, fortificar esses princípios, tudo que nós falamos aqui diante desse texto, isso possa realmente ficar gravado no teu coração, no meu coração. E o primeiro deles, a primeira aplicação é que não devemos insistir em viver de forma ansiosa. Por vezes, meus irmãos, nós insistimos nisso e isso acaba virando um estilo de vida. Então devemos realmente ter consciência que viver de modo ansioso é algo que não nos faz bem. É algo que realmente rouba a nossa paz, rouba, abate a nossa alma. Então não devemos insistir nisso, não devemos insistir nessa prática, porque isso realmente, meus irmãos, leva a um estilo de vida. Inclusive um estilo que é ensinável, né? Nossos filhos podem aprender a viver de forma ansiosa se eles observarem que somos ansiosos, que estamos sempre preocupados com algo que nós não temos o domínio. Isso nos afasta de Deus, né? De fato nos afasta de Deus, e devemos entender, parar, irmãos, de insistir nesse estilo de vida, né? Então lembre dos princípios que nós falamos aqui, como devemos observar o cuidado de Deus, como devemos ser gratos por tudo que Deus faz, como devemos colocar diante de Deus em nossas orações o que nos aflige, nossas petições. São meios pelos quais, meus irmãos, combatemos a ansiedade. Meios ativos, meios de fato que devemos tomar a ação, tomar a atitude e vencer a ansiedade. Cristo nos diz, como podemos ver hoje, não há fruto em andar, em viver de forma ansiosa. Não há resultado positivo. Então devemos realmente, irmãos, lutar contra isso, porque isso é algo que vai deixar de abater a nossa alma, né? Viver de forma ansiosa é viver constantemente abatido, constantemente entristecido. Então, a minha primeira aplicação é: não insista em viver de forma ansiosa. Busque ajuda na palavra, busque ajuda na igreja, e lembre-se do Senhor, observe o cuidado do Senhor. Tenha uma vida de oração, para que você consiga lutar de fato contra este mal. A segunda aplicação é: anime os seus irmãos. Essa é a bênção, meus irmãos, de viver em igreja. É que estamos inseridos num corpo onde pessoas estão, muitas vezes, em momentos diferentes da vida. Uns mais fortes, outros menos fortes. Uns mais sábios, outros menos sábios. E Deus usa a igreja para cuidar de cada um de nós. Essa é a bênção de fazer parte do corpo de Cristo. Ser inserido, estar no meio de irmãos e buscar realmente o apoio e ser o apoio. Temos que ter essa consciência, meus irmãos, que Deus nos coloca no meio da igreja, nos insere no contexto dos santos ali, dos salvos, para sermos ajudados e para ajudarmos. E como vimos
em Colossenses, né? Eu não li o texto, mas os irmãos podem ver, o capítulo 3, a partir do verso 15, a importância da palavra habitar no nosso coração, para que isso tenha um efeito no coletivo, um efeito no corpo. A sabedoria, meus irmãos, ele vem através da palavra do Senhor. Provérbios é um livro, é a arte de viver bem, mas ela tem que ser direcionada sempre a Deus. Ou seja, tudo que nós aprendemos, ela nos leva a conhecer o próprio Deus e a nos parecer com Ele, a nos tornarmos sábios como Deus é. E é interessante que esses dias estávamos falando sobre isso, né? Como Provérbios exalta os atributos de Deus e como Ele requer que nós tenhamos essas características. Existem atributos de Deus que podemos imitar. A sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça. Podemos sim ser justos. Provérbios fala o tempo todo sobre justiça, sobre ser justo para com o próximo. Isso é caráter do Senhor. Deus é justo. Deus, ele não se agrada na injustiça. Da mesma forma, nós devemos espelhar esse caráter do Senhor. Espelhar o que Ele é, o que Ele representa. E nosso Deus é sábio. Devemos então também imitar esse caráter sábio do Senhor e poder notar, perceber irmãos que estão abatidos. Aqueles irmãos que estão com aquele farol um pouquinho mais baixo. Essa é a importância de estarmos sensíveis, de no momento certo trazer uma boa palavra, uma palavra que vai animar, uma palavra que vai alegrar, que vai restaurar a vida. Como isso é precioso, poder servir, isso nos torna úteis no reino. Também evita a ansiedade, como Cristo fala, né? Quando nós procuramos o reino, focamos em servir a Deus, isso também é uma forma de combater a ansiedade. Então, meus irmãos, a ansiedade no coração, ela bate, de fato, o homem. Mas a boa palavra tem o poder de animar, de alegrar. Espero que esse texto possa falar do teu coração, possa, de fato, trazer alegria, devolver alegria, caso haja tristeza, abatimento por conta da situação, por conta, muitas vezes, de algum problema. Mas tenha a certeza que Deus está com cada um de nós. Deus está diante de nós, Ele não está indiferente às nossas situações, aos nossos problemas. E devemos então observar esse cuidado precioso do nosso Deus na vida de cada um de nós. E ser útil, ser um instrumento do Senhor, muitas vezes, para aquele que precisa de ânimo, para aquele que precisa de alegria, de ter novamente a sua alegria no coração. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque temos a plena certeza, Pai, que o Senhor cuida de nós, ó Deus. E devemos ser gratos, ó Pai, a Ti, ser gratos por esse cuidado tão próximo, ó Deus. E essas verdades, ó Deus, que, ó Pai, nós observamos na Tua palavra, desse cuidado, dessa proximidade, ó Deus, que possa trazer alegria aos corações abatidos, ó Deus. Pai, como sabemos, ó Deus, que o nosso coração ele está propenso, ó Deus, a ser enganado por nós mesmos, a estar abatido, ó Pai, diante de situações e diante da tentativa de controlar as situações, ó Pai. Então que possamos aprender, ó Deus, que a ansiedade ela não tem um fim produtivo, ó Deus. Ela apenas nos afasta de Ti, Deus, nos afasta de depender de Ti. Que possamos confiar na Tua palavra e ir além, ó Deus, ser realmente instrumentos do Senhor para ajudar aquele que está abatido, para fazer com que aquele que está abatido lembre efetivamente de Ti, das Tuas misericórdias, da Tua bondade. Essa é a minha oração, Pai. Cuida de nossa igreja, nos preserva, Pai, preserva a nossa integridade,
a nossa saúde, ó Deus, diante desses dias ruins que passamos, mas queremos reconhecer, ó Pai, o quanto o Senhor é bondoso e tem cuidado de nós e tem nos restaurado. Continua cuidando dos nossos irmãos que estão, ó Pai, enfermos. Lembro aqui do Rubem e da Larissa, ó Pai, que tiveram uma triste notícia, ó Deus, seu sogro, o pai da Larissa, sofreu um acidente, ó Pai, e está junto ao Senhor, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito console o coração desses nossos irmãos, que possamos também, ó Deus, ajudá-los, orar por eles, ó Deus, acompanhá-los diante, ó Deus, de uma notícia triste, mas na plena certeza, ó Pai, que o Senhor está com o Teu servo, ó Deus, e isso nos traz esperança, ó Pai. Possamos, ó Deus, chorar com esses nossos irmãos, mas ao mesmo tempo encorajá-los, ó Deus, e estar com eles, ó Deus, certos dessa esperança perfeita que um dia, ó Deus, estaremos juntos, ó Pai. Nos abençoa, Deus, e obrigado por mais essa oportunidade, ó Deus, de estarmos diante da Tua Palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Deus possa os abençoar. Tenham todos uma excelente semana, um restante de semana. E fiquem atentos aos canais da nossa igreja para vermos como será o andamento do próximo domingo, das programações. E em breve, então, estaremos comunicando toda a igreja sobre a continuidade ou a realização ou não, né, do culto pela manhã e no culto à noite. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.